Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba. Olha, hoje o nosso assunto aqui é a relação pais e filhos. Eu vou conversar, a minha convidada é a Marlene de Fátima Merege Pereira, que é a presidente da Escola de Pais do Brasil, EPB, que tem uma sede aqui em Curitiba. A Escola de Pais do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que atua na orientação e apoio à formação de pais e responsáveis com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Bom dia, Marlene. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de divulgar esse voluntariado a quem tanto dedicamos, né, o nosso tempo, o nosso amor, e que é de grande importância, principalmente nos dias atuais, que é ajudar pais, mães, futuros pais, agentes educadores a conduzir a educação de uma maneira mais assertiva. Exatamente. Eu não sei se eu falei certo o seu cargo aqui, presidente. Eu sou presidente da Diretoria Executiva Nacional e faço parte da Seccional Curitiba. Nós atuamos no Brasil todo e cada unidade nós chamamos de seccional. De norte a sul, leste a oeste, atuamos numa unidade de conteúdo, variando apenas das adaptações regionais, né? Mas o nosso trabalho é no âmbito nacional. Nacional, certo. É mais ou menos que nem como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem as suas seções regionais, sim, estaduais, né? Sim, nós estamos presentes em vários estados, em várias cidades, e nas cidades que nós não temos ainda unidade física, nós temos a seccional virtual, é onde nós alocamos os interessados que ainda não têm a unidade física na sua cidade. Bom, a gente brincava há pouco aqui no estúdio, né, antes de começarmos a gravação, com essa questão de chamar as pessoas de senhor, senhora, né? O Tarcísio te chamou de você e brincou, né? Falou, olha, se posso chamar de você e tal e tudo mais. Você já é avó, né? Inclusive, sim, né? E a gente tava falando disso, né? Que quando a gente era criança, né? Eu, você, o Tarcísio é um pouco mais novo, mas enfim, acho que dá para incluí-lo aqui também. Nós todos chamávamos os nossos pais de senhor, né? A mãe, sim, era senhora, o pai era senhor, e hoje essa geração atual chama de você, chama, né? Isso, e essa geração começou na geração dos meus filhos, né? Sem problema. Os meus filhos me chamam de você, os meus netos, né, de você também. É que os tempos são outros, né, Bessa? E quando a nossa geração era assim, o que nós fizemos? Nós demos mais liberdade para os nossos filhos. E essa liberdade começou pelo você, claro que a liberdade não é de falta de respeito, né? Porque valores, respeito, isso aí são fundamentais num relacionamento, porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, precisa existir essa hierarquia, mas o tratamento senhor e você já não faz mais, não tem mais a mesma importância, né? Uhum. E desde que haja esse respeito, essa comunicação direta, né? Entre os pais, mães e filhos, então tudo bem. Até porque deve ter filho ou filha que sempre chamou os pais de senhor ou senhora, mas que se perdeu pelo caminho também, né? Sim, e não significa que respeitava o pai e a mãe, era mais uma obrigatoriedade. Isso. Então, as gerações, elas vão se reciclando. Daí, normalmente, quando nossos pais eram, né, uma linha mais dura, que a gente chama, aí nós tentamos ser mais flexíveis. E os pais hoje estão se perdendo um pouco nisso, estão sendo não flexíveis, mas permissivos. E isso aí é também prejudicial para a criança. Então, educar é um desafio e isso faz com que a gente precise se atualizar, ter ferramentas, né, de como conduzir os desafios que acontecem no dia a dia. Pois é, eu tô vendo aqui, aliás, a gente se conheceu há poucos dias, né, lá na inauguração do Chateau Carmelo e tudo mais, foi quando eu soube da existência da Escola de Pais, né, do Brasil. Mas ela já é antiga, né? Ela foi criada em 1963. Ela foi criada em São Paulo
em 1963 e em março de 64, a Maria Junqueira, uma educadora que estava na linha de frente também, né, da Escola de Paz do Brasil, que a gente chama carinhosamente de EPB, ela veio a Curitiba e no colégio estadual ela fez a primeira reunião, né, para a fundação naquele efervescente março de 64. Exatamente. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho na sede, a nossa sede nacional fica em São Paulo, de documentação, encadernação. Eu peguei esse desafio de fazer tudo isso e a gente viu a história. Então, realmente, eles enfrentaram várias situações por estarmos num regime, né, um pouquinho mais em linha dura, e eles eram investigados se eles não iam fazer alguma coisa contrária, o que, né? Se não era um movimento subversivo. Exatamente. Porque esse movimento foi trazido por padres e freiras, inspirados num movimento que existia na França pós-guerra. Mas eu acho que eles foram assim, iluminados porque eles não vincularam a congregação deles. Então, é um voluntariado criado por padres, freiras, mas sem nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo político, porque nós acolhemos a todos. Não tem cunho doutrinário. Não. Uhum. Nós temos a nossa filosofia, nós temos o cuidado dessa linha filosófica na educação, nós nos preparamos para trabalhar com pais, todos nós somos voluntários. A gente costuma simplificar que são pais ajudando os pais, dado a importância da criação, da formação para um futuro melhor. Certo. Mas, apesar de ter sido criada em 1963, mesmo assim, parece, quando você fala escola de pais, eu acho que ela nunca foi tão necessária quanto nesta época que a gente está vivendo, né? Porque parece que os filhos hoje se autoeducam, se autocriam, né? Eu costumo dizer que nós temos muita concorrência, que é a internet, são os influenciadores, as redes sociais, as né? redes sociais. Então, a gente está com muita concorrência. Até 2019, nós éramos totalmente analógicos. O nosso trabalho era só presencial. Com a pandemia, até eu fui uma das que se rebelou e disse assim, não podemos ficar sem fazer nada. E aí fomos aprender a lidar com o Zoom, lidar primeiramente com o gratuito que caía a cada 40 minutos. E falei, não, vamos levar esse nosso trabalho online. E nós fizemos o projeto piloto, que foi um sucesso. E desde então nós estamos tendo uma grande procura pelo online. Nós fazemos, se a escola, se a igreja, a entidade, qualquer um que nos chamar, nós estamos prontos para trabalhar presencialmente ou online. Mas em Curitiba, particularmente, as chamadas são só para o online. No interior, ainda eles gostam muito do presencial. Certo. Agora, Marlene, como é que na prática, né, o trabalho da escola de pais? Como é que vocês arregimentam, digamos assim, os alunos, né, já que é uma escola, né? Nós trabalhamos com os pais dos alunos. Então, não, mas eu digo os pais, no caso, os alunos aí, no caso, são os pais, né, que vão lá nessa escola, sim, né, sim. nesse sentido. Como é que vocês arregimentam? Quais são as disciplinas, enfim, né? Como é que... Sim. O que vocês ensinam, né, para os pais? Então, assim, não são palestras, é um trabalho interativo que tem o momento dos pais trocarem experiências em grupos separados. Então, a gente tem uma proposta sobre aquele assunto. Até 2019, nós tínhamos apenas um temário de 7 encontros, que trabalhava desde a reflexão sobre o mundo atual, as faixas etárias, ética, cidadania, cultura da paz, sexualidade. Era 7 encontros. E os nossos encontros são semanais. E entre um encontro e outro, a gente tem o chamado convite à ação, que vai botar em prática o que se discutiu naquela noite ou naquele dia, depois o compartilhamento dessa experiência. A partir de 2020, devido até aos pedidos dos próprios pais, porque uns estavam na fase da infância, não queria ficar ouvindo sobre a adolescência e vice-versa. E aí, então, nós fizemos os cursos, montamos os cursos por faixas etárias. Nós temos a faixa etária infantil, que é de 0 a 5 anos, a fase escolar de 6 a 11 anos, a adolescência de 12 a 18 anos e, após essa da idade, filhos adultos, porque muitos estão com os filhos ainda em casa.
E o que fazer com esses filhos. E também... Aquela chamada geração neném, né? Geração neném. Nem estuda, nem trabalha. Nem trabalha, exatamente. E também que nós estamos envelhecendo, mas ao mesmo tempo estamos assumindo ainda muitas responsabilidades com os netos. Então a gente faz o curso Bem Envelhecer. É um curso que prepara a pessoa para cuidar da sua saúde mental, saúde física e como também conduzir esse relacionamento com os filhos adultos, com os filhos casados e com os netos. Então, nós temos cursos para todas as faixas etárias e eles estão disponíveis todo mês, surgindo novos cursos pelo nosso site, pode ser feita a inscrição. E as escolas que já nos conhecem, a gente já tem essa parceria. Inclusive, todo ano nós temos 2 escolas que são fixas, que é a ISIC e o Passionista. Então, todo ano a gente só agenda o dia que começa e qual o curso que eles querem, que a cada ano eles vão variando para atender todos os pais. E nós também atendemos a palestras, né, que nos chamam, a gente vai dentro de todo esse trabalho que a gente faz. E a gente trabalha agora as emoções das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós trabalhamos os valores, a importância do relacionamento dos pais e filhos, mães e filhos, dos educadores também, o papel deles, que eles têm todo, né, um protagonismo também em colaborar com essa etapa da educação, né, que começa até mesmo antes da concepção, que os pais precisam estar preparados para conceber e quando a criança nasce, ser aguardada com amor, com carinho. Então a gente trabalha todos esses temas. Nós temos um temário, né? Mas tudo depende do grupo. O grupo que vai direcionar, né? Se quer o trabalho mais em direção a isso, mais aquilo, das necessidades deles. Esses cursos são pagos? Não. O nosso trabalho é totalmente gratuito. Tá. Em todo o Brasil ele é gratuito. Nós fazemos os nossos eventos, por exemplo, em Curitiba a gente faz a nossa revista. Que é essa aqui que você me trouxe. Exatamente, eu trouxe algumas revistas. E quando do Congresso Nacional também nós fazemos uma revista. E nós temos um trabalho que nós contamos com amigos. Isso, nós temos essa que fala sobre traumas. Essa câmera aqui do... Isso. Tem a transgeracionalidade, cuidar e ser cuidado. Nós temos um leque, né, de revistas. E a gente procura escolher temas que estão assim precisando de reflexão. Por exemplo, esse ano, aqui em Curitiba, o nosso seminário vai falar sobre solidão. Por quê? Que está afetando a todos nós. Ao mesmo tempo que você está nas redes sociais, que você está com uma ampla leque de informações, você não está se relacionando com outras pessoas. E isso pode te levar à solidão. O adolescente está lá dentro do quarto, sozinho. Ele pode estar se sentindo sozinho, mesmo tendo os amigos virtuais. A criança pode se sentir solidão pela falta de contato com o pai e a mãe. Ela acaba se retraindo porque não tem a conversa. Mas isso é meio opcional por parte dos jovens hoje, né? Eles se isolam, né? Porque o celular tá ali, coloca o mundo na disposição deles. Mas como que a gente faz para tirar a criança, o adolescente e o jovem do celular? Aí é de responsabilidade do pai e da mãe. Porque se você faz alguma coisa que tem mais atrativo para eles, eles vão deixar as redes sociais, eles vão interagir com o pai e a mãe, porque nós somos os seres sociais, nós precisamos do relacionamento com outro ser humano. Então isso a gente tem conversado bastante, que as telas estão tirando esse relacionamento. Você vai nos restaurantes, você não vê mais pais e filhos conversando, mães e filhos conversando, cada um está com o seu celular até chegar a comida. É verdade. Põe o tablet na frente de uma criança de 1 ano, sendo que está comprovado que até tal determinada idade você não dá nem 1 minuto de tela para criança. E você vê criança menor de 1 ano com tela na frente. Então nós estamos correndo um sério risco com esse fato de não ter a interação. Daí o que acontece? Chegam. O que é mais fácil? Fica lá na frente da televisão. Eu tenho muita coisa para fazer, deixa no celular, assistindo um filminho. E acaba mesmo não controlando até o que o seu filho menor está acessando. Então essa tem sido também uma luta nossa. Inclusive tem o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana aqui em Curitiba, fundado aqui em Curitiba, que trabalha muito isso, faz pesquisas
em relação a isso, né, para alertar os adultos da importância de se relacionar com os menores e tirá-los das telas. Agora, muitas vezes os próprios pais têm uma parcela de culpa nisso, né? Que também deixam a coisa correr solta, deixam o filho lá, deixa ele estar quieto lá no quarto dele. Quem que dá o celular para a criança? Mesmo que não seja o dele ainda, quem que dá o celular? É o pai, ou é a mãe, ou é um adulto. Né? Então, isso aí, realmente, a educação é um investimento. Porque a fatura vem, Bessa. A fatura positiva ou negativa chega para todos nós. E por mais que você se dedique à educação, ainda não se tem a garantia. Mas se o filho teve uma boa condução, um bom relacionamento com o pai, com a mãe, quando ele resolver se desviar do caminho por algum motivo, ele vai lembrar que não foi aquilo que ele aprendeu na casa dele. Que o pai e a mãe falavam coisas diferentes. Porque ele sai de casa, ele enfrenta os desafios com outros valores, né? Para se sentir aceito, às vezes se sujeita a entrar em grupos que não seriam indicados. Mas por isso que o investimento com a criança, da autoestima, do amor, dele sentir-se amado, cuidado, ter suas necessidades básicas de amor e segurança supridas desde antes do nascimento, através da alimentação da mãe, do pai, dos cuidados com a própria saúde. Então, você começa isso desde lá atrás, né? Agora, quando se começa a adolescência, que todos os mundos ficam de cabelo em pé, que é uma idade desafiadora, mas se você teve esse acompanhamento, esse relacionamento, a adolescência, não que ainda não seja um desafio, mas ela fica mais leve, essa condução. É verdade. Agora, vocês, imagino que vocês tenham lá, hoje quantos pais estão frequentando lá a escola aqui em Curitiba? Olha, de voluntários, nós temos em torno de 500 voluntários, mas os grupos variam. O que está acontecendo é que tem bastante inscrição, mas os grupos ficam em torno de 40 pessoas online. Que é um grupo muito bom. Os cursos são sempre online? Não, a pessoa, os cursos lançados no nosso site pela Diretoria Executiva Nacional e com coordenação de todo o Brasil, eles são online. Agora, as unidades são livres para trabalhar a sua comunidade, a sua cidade, para fazer o trabalho presencial ou online. Aqui em Curitiba, onde acontecem essas atividades? Duas escolas, nós temos em várias escolas que já fizeram, mas esse ano já está programado para, na semana seguinte ao Dia das Mães, começar na ESIG. E logo em seguida também vai começar no Passionista, estão definindo a data. Mas esses são fixos. Agora, qualquer escola pode nos procurar, né? O ano passado teve na Global, teve numas escolas estaduais. Então, nós atendemos escolas públicas, privadas, igrejas, que principalmente a pastoral familiar, ou eles chamam de células da família, eles nos chamam para trabalhar. Nós já fizemos em empresas, né? Então, no passado, a gente já fez até na Volks. Então, onde nos chamarem e formarem um grupo, nós estaremos contribuindo, né, de maneira gratuita, com coordenadores preparados e um trabalho totalmente interativo. Agora, é interessante assim, eu não conheço, nos chame para fazer uma apresentação, seja online ou seja, né, presencial. Entre nas nossas redes sociais, nós estamos agora com uma equipe trabalhando, porque o nosso trabalho é tão bom, mas ele não é tão conhecido. E aí nós conseguimos agora parceiros, amigos, que nos ajudam a investir na comunicação. Então, nós estamos no Face, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn. Então, nós temos um site maravilhoso, com excelente conteúdo. Todo o nosso trabalho está no YouTube. Toda primeira segunda-feira do mês, a gente faz o webinar. Inclusive, a primeira foi com o Renato Casagrande, que está lá gravada, falando sobre o que aconteceu durante esse ano com a proibição do celular. Nós vamos ter agora... nas escolas, né? Nas escolas, isso. Houve um aumento do rendimento escolar, né? Comprovadamente teve um rendimento, teve uma interação. Você sabe que teve um diretor falou assim, que aconteceu um caso muito interessante anos atrás. Ele estava muito preocupado com as crianças não interagindo, os jovens não interagindo, saíam para o recreio tudo com o celular, né? Aí ele teve a ideia de jogar muitas bolas no pátio. Muitas bolas. E aí um viu aquela bola, começou a quicar, outro viu, escutou o barulho, foi.
Aí, a partir de então, os recreios não era mais dos celulares, eram das bolas. Daí eles continuaram interagindo porque teve alguma coisa diferente para eles fazerem e gostaram daquilo, né? Então, às vezes, uma simples bola faz toda a diferença num recreio. É verdade. Porque se você também deixar por conta deles, eles vão, claro, né? O celular já está ali mesmo. É mais prático, né? Interagir já dá tá... trabalho, né? Você precisa escutar, você precisa respeitar. É diferente, né? Agora, voltando ainda à pergunta anterior que eu te fiz hoje, quantos pais estão frequentando aqui os cursos? Os cursos, a gente começa e encerra os cursos. Ele não tem, assim, um acompanhamento, né? Então, a cada grupo, a gente, por exemplo, o ano passado, nós tivemos uma campanha que a gente abriu 2.000 vagas e em torno de 1.500 pais fizeram. Então, esses pais, aí depois nos acompanham e se eles se encantam com o nosso trabalho, eles passam para uma segunda fase de conhecimento melhor da IPB, se tornam associados e se querem ser palestrantes ou coordenadores, vão para um outro estágio de treinamento. Então, a gente vai crescendo à medida que esses pais vão se interessando pelo trabalho desse voluntariado. Mas as turmas costumam ser em torno de 40. Então, varia. A gente às vezes atende 1.000 pais, 1.500 pais. Depende muito da vontade deles também, que o nosso trabalho, nós estamos à disposição. E nós estamos investindo para que todos se atentem à importância desse trabalho para a gente aumentar e atingir mais famílias. Certo. Olha só, e são famílias de todas os estratos sociais, hein? Todos os estratos sociais. A gente já fez, assim, muito, a gente já trabalhou em Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, todos os limítrofes, esses foram todos em zonas, assim, de maior vulnerabilidade. Mas a gente aqui mesmo, nos bairros, né, mais longe, a gente já trabalhou. A escola nos chama, a gente trabalha. E conforme o público, a gente trata uma linguagem, né, mais apropriada, a gente trabalha com dinâmicas mais apropriadas, vídeos bacanas, né? Então a gente tem todo um material para qualquer público. Quais são, Marlene, assim, hoje esses problemas, né, com jovens, com mesmo crianças mais jovens, adolescentes e tal, eles em que tipo de condição econômica eles estão mais presentes, assim, nas famílias mais abastadas, nas menos abastadas? Olha, é uma coisa muito interessante essa sua pergunta, porque antes da pandemia, nós atendíamos um público com menor renda. E após a pandemia, a classe média está, assim, classe média alta, estão nos procurando bastante. Por causa talvez por causa do online, né? Porque às vezes a pessoa não tem o tempo, então eles preferem, eu já chego, já dou jantar, começa às 20 horas, dá tempo de eu me organizar. Então a gente está com um público diferenciado após pós-pandemia. Porque as escolas tiveram muitas dificuldades no retorno. E a gente entendeu isso. E a gente sempre disse para eles, nós não somos mais um trabalho para vocês, nós somos um apoio. Porque se nós trabalharmos com os pais, os filhos vão ficar mais calmos, eles vão respeitar mais o professor não vai ter tanta trabalho em fazer a educação básica, que é do pai e da mãe, né? Então, tudo isso a gente tem falado. E a gente considera que a Escola de Pais do Brasil é uma grande rede de apoio. E nós estamos aqui à disposição num trabalho gratuito, né? E todos que estão nisso amam fazer isso. Porque nós estamos investindo num futuro melhor até para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E a gente acredita nessa causa da educação. Não é uma educação formal, como a gente tem só o nome de Escola de Pais do Brasil, porque quando eles fundaram foi isso. E nós fizemos um estudo que não valia a pena mudar a nossa marca, né? Mas a gente trabalha com os pais sobre educação de filhos. Aí não é a educação formal, como você disse, né? Não. A educação... Assim, de ensinar a ler, a escrever, história, geografia, física. Conhecer sobre, enfim, né? Isso. Eles costumavam dizer assim, mas a gente tem ensinar os pais a ser pais. Exatamente. Pais... Bons pais. Melhores pais. Melhores. Perfeição a gente não consegue, a gente diz melhores pais. E é muito engraçado que sempre se dizia, fazemos faculdades para tudo,
mas não tem uma faculdade para ser pai, para ser mãe. Mas existe a Escola de Pais do Brasil há mais de 62 anos trabalhando com isso. Antigamente, a gente era muito comum ouvir assim, quando um filho dava problema, né? Ou mesmo, podia não ser um problema, podia ser alguma coisa, enfim, que os pais ou um deles não concordava. Né? O pai ou a mãe ou ambos diziam assim: onde foi que eu errei? Teve sempre essa pergunta. Ou eu fiz tudo por você e olha o que deu. Teve isso, sim. É assim, eu acho que eu até falo para os pais, né, para as mães e os educadores, eu digo assim, o que eu acho muito, o que eu acredito ser muito importante é o amor. E a criança se sente amada quando se dá amor e segurança para ela, né? Então, acertar 100% é difícil, porque você é um ser humano, o outro é um ser humano. Até você ter essa compreensão, né? E a gente fazer com que, se a gente deixou de acertar, porque tirando o pai ou a mãe, o educador normal, ele vai fazer tudo para dar certo. Então, se você deixou de acertar em alguma coisa, que não seja pela falta de amor. Porque quando eles crescem, eles vão entender que o pai, a mãe fizeram o que era possível. O amor é o único excesso que não é pernicioso, não é maléfico. Desde que o amor não leve à permissividade e à falta de limites. Claro. Daí sim, isso aí é muito importante. Às vezes esse amor demais também, tipo, não, você pode fazer porque, sei lá, eu amo tanto meu filho que eu deixo que ele faça tudo o que quer. Não, isso não é amor. Isso é permissividade. E isso não vai fazer bem para sua criança, porque a criança, desde que nasce, ela tem um momento do limite. Que é o famoso passar a mão na cabeça, né? Ela precisa do limite, ela precisa das regras, ela precisa saber que existe o outro, que ela não tem direito ilimitado. Ela tem o direito dela, vai até onde começa o do outro. Verdade. Interessante, olha só. Estou conversando aqui com a Marlene de Fátima Merege Pereira, que é a diretora executiva, é isso, né? Presidente da Diretoria Executiva Nacional. Presidente da Diretoria Executiva Nacional da Escola de Pais do Brasil, que tem uma sede, uma seção em Curitiba, né? Um núcleo, podemos chamar assim também. O objetivo central da Escola de Pais do Brasil é a conscientização sobre o papel dos pais na educação. Aí quando a gente fala na educação, na educação dos filhos, né? Como eles... Ou do menor sob sua responsabilidade, né? Como? Ou de um menor sob sua responsabilidade. Sim. Educar para a vida, né? Exatamente. Não é a educação oferecida pelas escolas, né? Digamos assim. Promovendo uma parentalidade consciente para formar cidadãos emocionalmente equilibrados e socialmente responsáveis. Que é um desafio, né? Nosso tempo está chegando ao final, já chegou na verdade, mas só para a gente encerrar. É um desafio essa... Né, a parentalidade responsável, sim. Né, e formar cidadãos emocionalmente equilibrados e socialmente responsáveis com esse mundo que a gente está vendo aí hoje, né? Também o mundo também não colabora muito, né? Exatamente, e a gente não dá o que não tem. Então os pais, mães, educadores precisam estar bem emocionalmente para também transmitir isso e fazer com que aconteça isso com a criança, o jovem, adolescente. Agora, às vezes os pais falham também não por culpa deles, né? Porque os pais também são levados a, né? Hoje se educar, prover, dar escola, dar comida, dar, enfim, né? Condições para os filhos também, às vezes é um desafio, né? Principalmente nas classes mais vulneráveis, né? Sim, mas você sabe que por todos esses... Eu tenho mais de 34 anos de atuação, né, junto à Escola de Pais do Brasil. E eu percebi muito que eles têm a vulnerabilidade, né, eles têm a falta de muitas coisas, mas às vezes um pai que vive na periferia, uma mãe que vive na periferia, dá muito mais tempo para o filho que é um político bem-sucedido, que é um médico bem-sucedido, um empresário bem-sucedido. Então, tudo isso aí é muito relativo. A criança precisa também das necessidades básicas dela, mas o amor precisa existir em todas as camadas sociais. Porque se ele se sente amado, empoderado, com autoestima boa, ele vai evitar muitos percalços na vida dele. Não vai se meter, né, em coisas que não são devidas. E condição econômica não é parâmetro para isso, porque se fosse, né, filho de rico não teria problema, não ia para psiquiatra, para psicólogo e tal, né? Se tivéssemos até mais tempo, poderia elencar inúmeros casos que realmente foi falta de
relacionamento entre pais e mães conversa, e filhos, né? De da conversa. Velha e boa conversa. A velha e boa conversa. De sentar, brincar, de aconchegar, de ver o sentimento da criança, não desdenhar do sentimento da criança. A criança está chorando, é a manifestação dela que alguma coisa está errada. Senta, pergunta, o que aconteceu? Né? Mas tudo, e nós não podemos mais educar como fomos educados, como nossos pais foram educados. Os tempos são outros, então a gente precisa buscar o conhecimento de como a gente vai lidar com as novas gerações. E não tem milagre. Nós precisamos atrás de leitura, atrás dos cursos da Escola de Pais do Brasil, atrás de profissionais que atuam na área, pedir ajuda. Como que eu faço aqui? A gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então, o que nós somos seres? Em busca do conhecimento. Nós aprendemos a vida toda. Quando que cessa o nosso aprendizado? Quando a gente morre. Então, é muito importante investir no conhecimento, investir no relacionamento e o pai e a mãe estar de acordo. A criança precisa sentir que o pai e a mãe têm um objetivo comum, que é o bem-estar dele, né? Em todos os aspectos. Se estão juntos. Bom, como você mesmo acabou de falar, né? Infelizmente nós não temos mais tempo, porque poderíamos falar aqui de muitas outras coisas, questões aí envolvendo, mas né? estou à disposição para outros encontros. Não, certamente a gente terá outros encontros, né? Tem aí, você falou no início, a questão da sexualidade, que hoje é muito presente e motivo de muito conflito entre pais e filhos, né? Tem pais que não entendem, né? Que o filho tem outra orientação sexual, né? Que o filho não segue aquele padrão, né? Que os pais gostariam que seguisse, enfim, né? O filho... e aí isso gera muitos conflitos em muitas famílias, né? E tudo isso é tratado lá nos nossos trabalhos, pais ajudando pais, né? Verdade. Bacana, parabéns por essa sua dedicação a essa causa aí, né? Já de tantos anos, mais de 34 anos, né? Com a Escola de Pais do Brasil. Qual é o site lá, o Instagram de vocês? O site pode entrar, escoladepaisdobrasil.gov.br. .gov. E lá, se vocês Mas ela não tem relação com o governo, não? Não. E se você entrar lá, Escola de Pais do Brasil, você já entra lá se puser no Google, aparece. Entra lá no Google, já aparece. Tá. Né? Como é uma tela bem colorida. Inclusive, agora em junho, 4, 5 e 6 de junho, nós vamos ter o nosso Congresso Nacional em São Paulo. Vai ser híbrido. A pessoa pode fazer online, pode fazer presencialmente. E vai estar lá logo as inscrições no nosso site. Tá. E a rede social é @? Escola de Pais do Brasil. Escola de Pais do Brasil, bem fácil. Bem fácil. Muito obrigado, Marlene. Parabéns mais uma vez. O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Um ótimo final de semana a todos. Espero que o nosso papo aqui tenha ajudado você um pouco, principalmente se você se sente aí um pai, digamos assim, puxa vida, eu acho que eu estou educando bem, mas às vezes acho que não, acho que estou falhando aqui, falhando ali, né? Espero que esse bate-papo nosso aqui tenha ajudado um pouco aí pais e mães. O Grandes por Bessa vai ficando por aqui. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.